Tudo. Vamos lá, vamos lá. Ó, a Agora gravação foi Iniciou. iniciada. Iniciou. Ok? Sim. Então, o Shirley, Daniel, assim, eu pedi essa reunião, eu conversei com a Shirley, o Daniel já sabe, já tinha comunicado, por que eu queria conversar com a Shirley e com o Daniel para que a autarquia tome ciência do que de fato ocorreu, Shirley. Assim, eu estava conversando com o Daniel antes de você chegar e ele falou, sua palavra, né, ela tem ali... Como que é, Daniel? Você pode falar melhor? A sua palavra... Bom, primeiramente, boa tarde, Shirley, boa tarde, Danilo. Estava comentando com o Danilo que, assim, a ouvidoria, no âmbito da ouvidoria, a palavra do servidor público tem, sim, relevância. Você ainda é vinculado à instituição, você passou por cargos, assim, de chefia, de liderança, você conhece a estrutura organizacional de uma ou da unidade escolar, você tem conhecimento dos regimentos normativos da instituição e partindo aí pela boa-fé das questões aí que você vem a trazer nessa reunião, a partir da sua palavra, a ouvidoria tem instrumentos técnicos aí para poder tentar direcionar algo à frente. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Então, o Daniel, Shirley, eu gostaria de pedir permissão, assim, eu fiz uma pequena apresentação para que a Shirley, então não só a Shirley, como você, possa entender ali as dificuldades ali que foram encontradas. Pode ser? Compartilhar? Assim, eu prometo não me estender, tá? Fica aqui, tranquilo, Danilo, o tempo é de vocês. aqui, aquela coisa, a gente é professor, a gente... Tá vendo a minha tela ou não? Sim. Sim. Tá. Tá aqui, né? Eu não vou nem colocar aqui... Calma, só um momento que eu estou me organizando aqui. Eu estou tremendo um pouco, né? Eu não vou nem colocar Fica tranquilo, Danilo. Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Tá. Só para deixar claro, Shirley e Daniel, há 3 expedientes conhecidos, né? Que a Shirley, pela conversa que eu tive com a Shirley, ela não conhecia os demais, o 327 e o 518, certo, Shirley? Isso. Daí, o que acontece? E esse daqui, o 1037011, é justamente o seu, certo? Certo. Daí, o que acontece? Eu fiz aí... o que acontece ali é que tem os 3 ali. O seu processo é o inicial, depois tem o 327, foi no âmbito do gabinete, e o 518 posteriormente, ok? Há uma ordem ali, tá? O que acontece? Essa ordem, aqui que eu colocada, ela coincide justamente com o artigo 10 da deliberação CETEPS 11, que primeiro foi a apuração preliminar, posteriormente encaminhada a apuração para conhecimento da autarquia, e posteriormente foi um processo sancionatório, ok? O que acontece? Acontece, ó, se vê aqui, olha, esse processo aqui, 518, tem uma série documental aqui. E essa série documental, justamente ela acontece quando tudo já estava finalizado. Tá, Shirley? Só para deixar claro, tudo já estava finalizado no dia 26 de fevereiro de 2019, pelo senhor Robson. Enfim, o problema é que esse processo sancionatório, ele parou de ser sancionatório e virou uma nova apuração preliminar. Sim, de forma estranha. Tá? Certo. O que acontece? Mas essa alteração só foi feita no dia 3 de janeiro de 2020. Né? E por quais motivos será que aconteceu isso? Né? Tá aqui a portaria do Robson, do diretor, que ele alterou, né? Mas essa alteração da natureza do processo sancionatório para ser uma nova apuração preliminar, ela ocorreu justamente um dia antes de eu solicitar o pedido dos documentos da sua comissão, que já haviam sido finalizados. Porque já estava ali autuado em 2019, já haviam sido finalizados. Eu falei, Godoy, me encaminha por... Como fala? Me encaminha... calma aí. Vocês continuam vendo? Melhor assim? Sim. A leitura?
me encaminha a cópia do que foi produzido pela comissão de apuração. O Godoy falou assim, olha, a comissão de apuração, ela não fez nada disso, por isso que eu criei uma nova portaria, agora dia 3 de janeiro, e a comissão de apuração 118, ela só apurou a proposta de afastamento cautelar. Tudo bem. O que não era para ser, que não é objeto da portaria 118 que você presidia. Mas daí, Shirley, assim, a sua comissão em algum momento teve conhecimento que eu havia solicitado os documentos da comissão em 2020? Em 2020, em 2020 eu não me recordo. Assim, o que aconteceu é que realmente a comissão não fez apuração. A portaria ela foi criada pela portaria do diretor. Na época era também, acho que o professor Luiz Carlos Barbosa, que era diretor de serviços acadêmicos, ele veio comunicar a mim e a Carla que nós estávamos na comissão de apuração e eles fizeram a comissão e eles colocaram os nomes das pessoas. Sim, sim. Não foi uma coisa assim que a gente quis participar, foi uma coisa imposta. Ele já veio com o papel, já teve um problema, falou assim, teve um problema entre o professor Ademir e o professor Danilo, e nós criamos uma portaria e assina aqui que vai começar uma investigação apuratória entre o ocorrido entre o professor Ademir e o professor Danilo. Tá, mas assim... Mas quando eles fizeram isso, por exemplo, acho que o ocorrido foi dia 25 de junho de 2018. Alô, Danilo, Shirley... Estou ouvindo. Eu peço uma gentileza para vocês, porque a nossa conexão aqui na ouvidoria ficou um pouco instável. E eu perdi um pouco da fala de vocês no ponto que o Danilo falava sobre a alteração da natureza do processo sancionatório. Desculpem, deu uma instabilidade aqui, eu acabei perdendo e acho que até a Shirley já iniciou uma fala. Se você puder retomar, Shirley, por favor, Sim, desculpe. Vou retomar. Quando foi criada a portaria, essa portaria que é do dia 25 de junho de 2018, eu não estava presente na unidade, então eu não presenciei os fatos, porque no dia 24 de junho, que foi num domingo, aqui na cidade, é uma cidade pequena, e o prefeito faz desfile cívico todo ano. Então, obrigatoriamente, ele pede a presença de todas as escolas municipais e estaduais. Então, eu participei do desfile cívico no domingo, eu trabalhei o dia no domingo. Então, na segunda-feira, eu não estava na unidade de ensino, que foi no dia 25 de junho de 2018. A professora Carla Fernandes, na época, ela era coordenadora de curso, e não era dia também que ela estaria na unidade, ela tinha os dias específicos que ela ia para a unidade, então nesse dia ela também não estava na unidade. E quando chegamos na terça-feira, dia 26 de junho de 2018, o professor Luiz Carlos chegou com esse papel da portaria para a gente assinar, que ele já tinha feito a portaria do diretor, e que nós estávamos nessa comissão para apurar um desentendimento entre professor Ademir e professor Danilo. Eles apresentaram para vocês a denúncia que o Ademir fez ou não? Não, não apresentaram, somente esse papel da portaria. Não tem denúncia, não tinha denúncia, nada. Nem áudio. Só uma coisa, eu te mandei o áudio, né? Eu te mandei o áudio, né? Assim, e te mandei eu só tomei conhecimento desse áudio agora. Agora, o dia que você me enviou, agora em julho, foi acho que agora em julho, esses né? Dias agora, esses dias atrás. Mas assim, porque... Enfim, mas o Godoy, ele falou aqui, Shirley, e esse documento goza, de certa forma, de presunção de veracidade, que a comissão só apurou proposta de afastamento cautelar. Assim, enfim, posso continuar aqui? Pode, mas a comissão nunca apurou proposta de afastamento cautelar. Então, ele foi produzindo, acho que os fatos, ou conduzindo os documentos de acordo com o pensamento dele, porque nunca foi conversado isso com a comissão. Tá, Shirley, daí só uma pergunta, eu até conversei com o Daniel antes, né, sobre a questão da responsabilidade da comissão, né, o Daniel tá aí, ele pode até falar sobre isso, mas uma coisa, você recebeu alguma orientação do diretor ou de outro funcionário de como deveria proceder? Não, nunca. Nunca? Nunca.
A gente nunca foi orientado de como proceder nessa questão da comissão, de qual era o procedimento, onde que a gente encontrava isso, porque eu estava no cargo de ata na época. Você não tem formação você não é advogada. Eu não tenho formação, minha formação é em ciências contábeis, não sou advogada. A outra professora, a formação dela é história. Então a gente não do Edilson é português, o outro do Fábio professor é língua portuguesa e o outro biologia. Então a gente não tem conhecimento, não tinha conhecimento legal e nem administrativo, e nem tivemos formação para isso, para estar participando dessa comissão. E nós não tivemos treinamento algum, orientação alguma sobre isso, de como proceder, qual era a forma de procedimento, nunca foi passado, relacionado a esse caso do Danilo. Inclusive, eu até comentei para ele, que acho que foi no processo anterior, que teve um processo da Jordana e do Silvio, que é um processo que eles também fizeram, e aí depois foi feito... Eles só vieram que, assim, teve um desentendimento entre os dois, eu também não estava lá no momento que ocorreu o fato, era o meu horário de almoço, e aí parece que o Silvio passou se esfregando na porta onde a Jordana estava, na porta da biblioteca. Aí eles abriram um processo, porque ela fez um escândalo, e ela abriram um processo de investigação apuratória. Aí ele falou, você está na comissão para investigar, para apurar, relatar... Você não era presidente? Não era presidente. Mas por eu ser mulher, eu ia relatar o fato da Jordana. Então, eu ia anotar junto com a professora Beth, eu ouvir a Jordana e fazer a ata. E aí ele falou, essa ata tem que ser manual. Mas ele nunca passou procedimento também, nem dessa investigação. Nunca foi mostrado como fazer, qual era o procedimento correto, e inclusive depois eu tive ciência agora há pouco tempo que o processo tem que ser feito digitalizado, tem que ser digitado, e tudo que a gente foi fazendo, ele falava assim, não, tem que ser manual, você vai escrevendo. Aí depois do fato do Danilo, eles criaram naquela semana uma portaria para um edital de convocação do Conselho de Escola. Mas naquele momento, no Conselho de Escola, eu estava como ata, relações do cargo de relações institucionais. Você não estava atuando como presidente? Não estava como membro da comissão, só estava como relações institucionais para escrever a ata. Eles iam falando, eu ouvia e ia escrevendo. Sim, foi o que aconteceu. Igual eu falei para você, assim, eu acho que Deus, assim, desculpa, eu estou um pouco emocionado, mas assim, igual eu falei para você, a única pessoa que pode falar toda a verdade nesse momento é você. Porque, assim, eu não estava lá, você viu o que aconteceu, entendeu? Porque acontece o seguinte, o Godoy, desde o dia 10 de julho, ele já tinha recebido no processo da Jordana, que você me enviou, o modelo de apuração de como deveria tudo ser realizado. Tá? Então, assim, igual eu falei para o Daniel, se a comissão, assim, falhou nas suas atribuições, né? Assim, claramente foi por falta de orientação, mas não foi por falta de orientação do centro, porque o centro aqui tá, um documento aqui, segue o modelo de apuração. Isso, mas ele não mostrou para os membros e nem para a comissão de como proceder nem esse documento. O Paulo Ferrari e a Daiane Carvalho, eles mostram nesse documento que está dentro do documento da Jordana que a apuração deve seguir o artigo 10 do REDESP. Shirley, desculpa, Danilo, nessa sua fala, a ouvidoria pode entender que você, em momento algum, na comissão apuratória, você foi instruída ou redigiu qualquer documento para esse procedimento apuratório? Isso. Eu não produzi nenhum documento. Todo documento foi produzido pelo diretor da unidade. O documento que ele inseriu no processo do Danilo, que é o edital de convocação da reunião de conselho de escola, que lá eu redigi o documento, está com a minha letra, eu escrevi. Mas naquele momento eu não estava como membro da comissão, eu estava como relações institucionais, para relatar, ouvir o que eles falavam na reunião, eles foram conduzindo, o diretor Antônio de Godoy e o Luiz Carlos, que na época era diretor de serviços acadêmicos. Eles iam falando e mostrando o ocorrido e eu ia escrevendo, mas eles nunca fizeram, nunca instruíram ou falaram assim, é assim que tem que fazer, ou mostra, houve uma capacitação de como proceder.
sobre os procedimentos da comissão apuratória. Shirley, você está vendo esses 3 e-mails aqui, que está aqui? O E263-DIR é o do Godoy, certo? Isso. O E263-ADM é o do Robson. Isso. E o OP também, que é a Diretoria de Serviços. Ah, o OP também? Então, ó, também. Tanto o Robson como também o Godoy, eles tinham ciência inequívoca de como deveriam proceder, isso no dia 10 de julho, certo? 2 semanas antes do que vai vir agora, ok? O que acontece? Aqui, então, aqui, só para ter uma ideia, então, daqueles 3 processos que tem uma ordem, ok? Tem o seu processo, que é um 03711. Nesse processo tem a representação do Ademir. Você não teve ciência, a comissão não teve, você nunca ficou sabendo dessa representação dele. Não, eles nunca apresentaram um documento escrito para a comissão. Ele só falou que tinha ocorrido um problema com o Danilo. Mas aí aqueles relatos... Ademir... Mas aqueles relatos... Isso, aí depois dos relatos dos alunos, aquele processo, inclusive o edital de convocação do Conselho de Escola, a ata do Conselho de Escola, e os outros relatos, foi eles que pegaram os processos, que foram, acho que, ouvindo as pessoas. Sim, e foram juntando. E foram juntando, não foi a comissão. E não passou. E, assim, por exemplo, o relato do Steve, você teve acesso a ele na época? Não tive acesso. Meu Deus. De nenhum deles. Nenhum relato que consta lá. A gente só foi ter acesso, acho que a comissão, eu tenho até que me procurar, eu acho que eu devo ter o e-mail, foi em um dos SICs, que ele enviou um documento daquele desse 1037011, um documento de 76 páginas. Está incompleto, foi nesse momento que a gente teve conhecimento de como que estava todos os documentos que tinham sido produzidos e que estavam nesse processo. Foi nesse momento do SIC. Deixa só uma coisa, porque aqui, ó, então eu só vou pegar fazer rapidinho para você ver o tamanho das irregularidades, para que você tenha conhecimento, tá? E o Daniel também, do que está acontecendo aqui, porque eu tenho os 3 processos, eu coloquei aqui algumas coisas. Aqui, no seu processo, tem o ofício DIR 23 e o relatório final da comissão, aquele que vocês fizeram, de fato, em 2021, está assinado por vocês, tá? Isso, 21, nós fizemos em partes, não foi a comissão... O único relato da comissão que é nosso, produzido nosso, é que a comissão não apurou, que não houve indícios. Sim. Aquele único parágrafo, porque as outras partes que estão escritas lá é baseado no ofício DIR 23, que foi produzido pelo Godoy. E aquela coisa, que goza de presunção de fé pública também, né? É bem isso, porque aquilo que o Godoy... assim, me desculpa, porque assim, todo mundo falando de presunção de fé pública, me desculpa, mas assim, hoje o que eu vejo, eu já fiquei com muita raiva de você, Shirley, eu já comentei isso com você por telefone, Sim. Né? Assim, fiquei muito chateado, mas assim, eu acho que você, como funcionária pública, ele sendo seu diretor, assim, você nada fez mais do que confiar no que ele escreveu naquele ofício, né? Mas assim, para o relatório final, ele não entregou mais nada para vocês, só entregou o ofício DIR para vocês? Só o ofício DIR, na época, que acho que ele foi fazendo, acho que baseado, acho que foi ele que, se eu não me engano, acho que foi ele que redigiu. Porque eu tenho um documento no Drive que mostra as pessoas que estavam com acesso da comissão, eu e mais os outros 3 membros da comissão, e inclusive o Godoy, e a última modificação é dele. Só uma coisa, no documento do Word, você consegue pegar as informações de quem criou o documento. Tá? Sim. Tá? Se você é uma coisa ali que, sei lá, é interessante para ver assim, de que forma ele... Deixa eu ver se eu já levantei isso, eu acredito que já. Porque assim, eu acredito, porque assim, esse relatório final, assim, ele a todo momento, ele usou vocês a todo momento e ele nunca contou a verdade do que estava acontecendo. Nunca. Entendeu? Essas conversas, tudo que acontecia era sempre entre eles, era entre ele, Robson e Luiz Carlos, e o Steve, que era coordenador pedagógico na época. Era sempre conversa entre eles. Né? Nunca foi passado... Shirley, uma pergunta, por favor. Nesse período, nesse trâmite aí de documentação, você já chegou a assinar alguma documentação desses processos administrativos, digamos assim, que você não tenha redigido ou que você não tenha concordado com o conteúdo?
Que eu me lembre, não, porque era ele que fazia a tramitação de expediente, dessa parte de documentação. E aí o que ele veio pegar a assinatura da comissão, inclusive ele veio na minha casa, porque estava na pandemia, ele foi na casa dos membros coletar a assinatura, foi desse relatório final de 2021. Foi quando ele falou que tinha que produzir esse relatório final, que a comissão não tinha feito, e que na época ele tinha relatado porque o Danilo estava afastado, então que não poderia ter feito esse relatório final, ou que a gente não mas digamos assim, esse relatório de 2021 foi feito pelo Godoy. Ele participou. Deixa eu ver aqui que eu tenho o print do documento. Foi criado 23 de maio de 2021 e a modificação por Antônio de Godoy, foi ele que criou. Então digamos assim, foi um relatório feito a 4 mãos, a 6 mãos, várias pessoas redigiram esse relatório. Tem o pessoal da comissão nessa reunião e também no documento, mas a modificação aqui que aparece é o Godoy. Eu não sei se tem como ver se na época a gente digitou alguma coisa com base no ofício DIR 23. Né? Que eu não, mas assim, só uma coisa, salva isso com você, entendeu? Grava a tela, sabe? Eu salvei. Será que eu consigo? A sua filha, eu acho que vai ser mais esperta que você, o pessoal mais novo é mais esperto que a gente que é mais velho. Eles sabem fazer certinho essas coisas. Porque eu digo assim, Shirley, até nessa de 2021, você constava como presidente? Sim, que eu estava como presidente e era dessa portaria de 2018, que estava produzindo esse relatório só que foi feito em 2021. Sim, com a justificativa que não terminou por causa do e-mail do Robson. Isso, né? Para a comissão, ele falou que a justificativa é porque o Danilo estava afastado e a comissão não teve como fazer a apuração. Tá, então, digamos assim, o único relatório produzido foi esse? É o único. Pela comissão, que seria que ele reuniu os membros, que eu tenho o documento, tem aqui os usuários. Quem estava no documento, quem participou. Uhum. Ok. Tá. Posso continuar? Sim, por favor. Então, o que acontece? Então, Shirley, só para você ter ideia, então tá aqui a portaria. Então, primeiramente, você sabe que o Godoy já havia sido orientado desde o dia 10 de julho, ok? Aqui tem as oitivas que foram realizadas, ok? Assim, tem as oitivas aqui. Oitivas, vou colocar entre aspas, tá? Tem aqui. E essas oitivas, elas foram tomadas no dia 23 e 24 de julho, tá? Aqui, deixa eu aumentar. De tá dando... 2018. 2018. Mas não foi a comissão que fez. Não, sim, mas calma aí. Agora, o que acontece? Tanto não foi a comissão que pegou essas oitivas, pelo seguinte, Shirley, no dia 10 de julho, naquele documento da Jordana, a unidade processante orientou o Godoy o quê? Os depoimentos, as declarações deverão estar assinadas pelos membros da comissão. Ok? E não tem nada assinado por vocês também. Ou seja, corrobora mais uma vez com o fato que vocês realmente não foram vocês que fizeram essas coisas. Sim. Ok? Então assim, eu sinceramente, assim, aquilo que eu sempre disse, Shirley, porque, enfim, no final você vai entender por que eu estou falando isso, tá? E tem aqui, tinha da apuração, o prazo de 30 dias, ok. Daí, acho que acabou já perguntando, né, assim, quais foram os documentos que a comissão... Vocês não tivessem... Você teve acesso, assim, a comissão, lá em 2021, essa é a pergunta, lá no ano de 2021, teve acesso a todo o expediente de 140 páginas? Porque foi enviado um de 146. Não. Aliás, foi enviado um de 76, mas tem 140. Isso, ele mostrou um de 76 páginas. Mas, assim, só no dia. Isso, acho que em 2021. Eu devo ter até a data. Não é de 76 pelo seguinte, não pode ser de 76. Não, porque antes de vocês produzirem o relatório final. Porque, assim, vocês produziram o relatório final, ele consta naquela de 76, certo? Para vocês produzirem o relatório final, que documentos que o Godoy apresentou para a comissão? Que eu me lembre, acho que só esse ofício DIR 23, mas que nem ele apresentou, acho que o documento em si. Ele pegou, acho que partes do documento e colocou lá nesse relatório.
Se você pegar o relatório lá, os dizeres são do ofício DIR 23. Sim, exatamente, sim, é uma coisa bem, assim, evasiva, de certa forma, né? Mas daí, Shirley, porque o que acontece? A unidade processante, aqui, olha, ela deixa claro que a comissão designada na portaria 118 realizou a apuração e consta as declarações das páginas 16 a 28 e a feitura do relatório final. Das páginas 16 a 28 do seu processo, falar seu processo, a gente, sim, eu já te expliquei como eu penso isso, né? Fica mais fácil para entender. Essas páginas 16 a 28 são justamente aquelas oitivas. Mas não foram vocês que pegaram. Mas a unidade processante falou que foi. Está aqui falando no relatório final. Mas não foi. Nós não fizemos. Não fizemos. Daí, o que acontece? Porque nós não fomos orientados a como fazer, como proceder. A gente nem sabia. Eu compreendo. Hoje está tudo muito mais claro para mim, viu, Shirley? Sim, até para nós, né? Estava tudo muito obscuro as coisas. Aí, o que acontece? Mas daí eu estava observando o relatório final de vocês, e até essa questão do Robson, né? Tá aqui que fala que não terminou por causa do e-mail que em 28 de agosto, né? Mas o que acontece? Assim, quando eu falo que esse relatório final é uma farsa, eu não estou falando que você falsificou o documento, não é isso. Hoje, tá? A questão é que o Godoy, no dia 16 de março de 2020, eu solicitei a cópia do relatório final da sua comissão, lá em 2020. E a gente nem ficou sabendo. E o Godoy, ele falou assim, o relatório final da comissão é o ofício DIR 23/2018. Tá aqui escrito. Entendeu? Ó, que eu vou aumentar. Sim. Tá aqui, ó. Encaminhando para supervisão. Que foi produzido por ele, né? Se ele fez sozinho, isso eu já não sei. Mas não foi a comissão. A comissão não ajudou. Foi a comissão. Não foi a comissão. Então, assim, tanto é que eu imagino, Daniel, que eu não tô assim, faltando interpretação, você é de humanas, você vai entender melhor do que eu. Mas a partir do momento que eu solicitei a cópia de um relatório final, aqui em março de 2020, né? E ele deixa bem claro, o relatório final teve como objetivo a proposta de afastamento. E ele fala, ofício DIR 23, relatório final, dentro dos prazos 30 dias a partir da portaria 118. Está conjugado no passado e a gente não tem condições de voltar no tempo. A gente não inventou ainda isso. Isso, e a comissão nem tinha conhecimento que teria 30 dias para apurar, porque não foi falado nada, não foi orientado nada, não teve treinamento. Daí, assim, e tanto é, Shirley, porque, assim, o ofício DIR 23, ele foi elaborado no dia 24 de julho de 2018, né? Assim, e o Godoy, ele já fala que o relatório final é o ofício DIR 23 da comissão. Sim. Mas agora, como que ele fala que não poderia ter terminado pelo e-mail do senhor Robson, se o e-mail do senhor Robson foi enviado no dia 28 de agosto? Não faz sentido. Sim. Faz algum sentido? Não faz. O Daniel, pelo amor de Deus, é brincar. Assim, eu sou matemático, meu marido é físico. Para com isso, a gente é de exatas. Entendeu? Enfim, mas voltando aí. Eu acho que acabou até respondendo já isso, né, Daniel? Se houve alguma orientação de algum funcionário para que a comissão elaborasse o relatório final da forma que foi realizado, já acabou respondendo. E qual foi o funcionário que solicitou que fosse justificado no relatório a não continuidade dos trabalhos devido ao e-mail enviado aos cuidados do senhor Robson? Você lembra de forma exata como que foi isso? Como que foi? Essa questão da justificativa do Robson. Do Robson eu não sei. Da justificativa dele. Não, assim, que vocês não terminaram por causa do Robson. Assim, nunca ouvi falar sobre isso. Não, é que tá no seu relatório final que vocês não terminaram ali porque eu não tinha voltado, porque eu tinha encaminhado e-mail para o Robson. Sim. A única coisa que o Godoy falou que como você estava afastado na época por doença... Então, foi ele... Foi o Godoy. Então, mas antes disso, antes desse dia do relatório final, vocês nunca tiveram acesso a esse e-mail do Robson? Não, nunca. Enfim, vou continuar. Eles nunca mostraram nada, né? Do que estava sendo feito, sendo produzido. Daí, Shirley, então, assim, acontece, como eu te disse, lá esse daqui, essa primeira coluna do seu processo, tem o ofício DIR 23 e tem o relatório final. O Godoy, então você concorda comigo que tem 2 relatórios finais aí dentro?
E o Godoy, a palavra dele, assim, goza de fé pública, assim, embora eu acredite que ele tenha algum problema psiquiátrico, não há outra explicação para isso. Hoje o que eu vejo é isso, porque ele mente, assim, de forma reiterada e assim, ele é contundente nas mentiras dele, acreditando que nunca ninguém vai falar nada, sabe? Enfim, ele confia realmente ele achincalha com a inteligência de qualquer pessoa. É isso que ele faz. Mas daí, o que acontece? Aqui... você já falou, né? Você não reconhece, porque vocês não assinaram, né? Não fiz... As oitivas não foram vocês que pegaram? Não, porque não você viu vocês? O processo da Jordana, nós assinamos, porque foi a comissão que realmente fez as oitivas. E aí depois era para ter sido encaminhado para a unidade processante, e aí ficou lá engavetado e ninguém nem sabia, né? Mais de um ano, parece. E aí só descobriu depois que a Jordana fez um relato na ouvidoria. Shirley, assim, como eu disse para você, assim, às vezes eu sou um pouco, como que eu, incisivo nas minhas palavras, assim, já te pedi até perdão, assim, mas eu acho que você agora deve estar entendendo os motivos para tudo isso, né? Porque, assim, a impressão que eu tive durante todos esses anos é que você estava junto com eles fazendo tudo isso. Eu já falei isso para você, entendeu? Você falou. Sim. Eu falei, porque assim, eu também não tinha conhecimento que ele estava usando o nome da comissão incisivamente nos processos e tudo que ele produzia, e sem a gente ter conhecimento, porque nós não produzimos nada. Daí o que acontece? Porque eu fiz uma denúncia, né, no Centro Paula Souza, o Daniel sabe dessa denúncia, foi inclusive o Daniel que solicitou a instauração desse processo, o processo ETEPS 2021 de 15.900, que foi relatado pelo senhor Wagner, da unidade processante. Ele fala que os trabalhos não haviam sido concluídos por minha culpa. Por minha culpa, porque eu falei que não ia voltar para a escola, né? Mas como assim? Já tinha finalizado lá por meio do ofício DIR 23, certo? Então, assim, enfim, mas vamos continuar aí. Acontece, o Godoy ele deixou muito claro que o ofício 23 é o da comissão, ele está falando isso. Ele fala isso de forma contundente, tá? Ele afirmou para a autarquia, tá? Há documentos públicos ali, né? Enfim, mas de como que poderia eu ter culpa, né, pela não finalização de algo que já estava finalizado? Enfim, né? Mas continuando aí, tá acabando aqui. Ó, acontece, Shirley, que eu estava conversando com o Daniel, era o seguinte, sobre a presunção da verdade dos atos praticados por um servidor público. Certo? Daí, assim, o Daniel, ele me esclareceu, porque durante a noite eu fiquei procurando algumas jurisprudências, algumas coisas, porque, assim, eu não quero, assim, eu tenho, assim, como eu te disse, assim, eu vou colocar, falar, assim, eu posso falar o que quiser, eu vou falar isso daqui com muito cuidado, assim, e bem entre aspas, porque, assim, por que eu posso falar o que eu quiser no processo? Que eu estou movendo em desfavor do centro? Porque os documentos públicos gozam de presunção de verdade. E eu deixei aberto para o juiz a possibilidade de ter uma comissão clandestina na escola, que não tenha sido feito por vocês. E eu já sabia disso. Tá? Mas o que acontece? Mas os documentos apontam outra coisa. Você concorda? Que o Godoy está falando, quem fez tudo foi a comissão. Foi a comissão, foi a comissão. Mas acontece que os documentos públicos gozam de presunção de verdade, né? E aqui fala que não cabe uma comissão de processo qualquer declarar a falsidade ou invalidade de um documento público emanado por órgão público, né? Competência essa atribuída ao Poder Judiciário, né? E os documentos públicos, meras alegações, porque assim, você concorda que é um desabafo seu que você está fazendo aqui? É um desabafo, né? Assim, meras alegações não descaracterizam o conteúdo da veracidade. Porque assim, até então, o que o Godoy falou ali é verdade. Embora a gente saiba que ele está mentindo. Eu sei que ele está mentindo. Tudo bem? Eu sei, né? O que acontece? Porque se a autarquia não fizer nada para apurar, Shirley, o que está acontecendo, essa loucura que o Godoy fez, a comissão vai ter feito 2 relatórios finais. E os 2 relatórios finais estão na Justiça do Trabalho já. Então, assim, e o que acontece? Porque daí corre o risco da comissão. É possível que a comissão, a sua comissão sob a sua presidência, responda por possível crime de falsidade ideológica. Mas eu não acredito que vocês fizeram isso. Sim, porque nós não fizemos. Sim, então, mas o Daniel, ele me falou, né, Daniel? Aquilo que você estava me falando no começo, que a palavra dela aqui, assim, vai ser pesada, né? A palavra da Shirley.
Danilo, até aproveitando o gancho aí da sua fala, e tentando aí um entendimento maior aí da Shirley. Shirley, o Danilo já me conhece há algum tempo. Eu, assim, sou uma pessoa, sou um servidor bem transparente. E eu gostaria de te fazer uma pergunta para que acredito que você já tenha essa consciência, mas é só buscar um consenso entre nós aqui na reunião. Você ocupava o cargo de hoje um assessor técnico administrativo. Digamos assim, se a cessação desse emprego público em confiança não tivesse acontecido, você estaria ainda assim, mesmo assim, inclinada nessa perspectiva para fazer essa reunião e para dialogar sobre essas questões desse litígio? Ou não? Sim. Sim, porque aconteceu um fato em dezembro, que eu estava como diretora executiva da PM e eu estava no cargo de Relações Institucionais. E eu trabalhei durante o ano de 2022, de fevereiro até novembro, intensamente para regularizar a documentação da Associação de Pais e Mestres. Que é muita burocracia, muitas certidões, o estatuto não tinha, estava irregular, que era o antigo estatuto desde 2013, e aí tinha que registrar o novo estatuto. E aí eu trabalhei, foi um árduo trabalho durante 2022. E aí, dia 30 de novembro, eu conversei com a Rebeca e aí consegui finalizar tudo, regularizamos tudo e liberou a verba e entrou esse dinheiro na conta da PM, 50 mil reais. A Rebeca, que você fala de convênios aqui? Isso, a Rebeca Arambazic. A Rebeca é de convênios. Ok. Isso. Aí liberou esse dinheiro na conta da PM, 50 mil reais. Aí, então, passado 2 dias, eles me chamaram, o Godoy e a Tatiane, que é a atual diretora de serviços administrativos, para que eu assinasse um documento onde dizia ciência de desistência do cargo ATA, que eu ficaria até 31 de dezembro de 2022. Eu falei para eles que eu não ia assinar, me recusei a assinar, e falei para eles que eu ia consultar um advogado, que eu ia procurar um advogado, porque desde o ano de 2020, de julho de 2020 até maio de 22, eu fiquei trabalhando como diretora de serviços administrativos, porque eles tinham perdido, o Robson e o Luiz Carlos tinham pedido a conta em janeiro de 2020. Aí, Só uma coisa, justamente na época que acontecia aquela alteração da natureza do processo meu. Enfim. E aí, eu nem tinha ciência disso. Isso. Aí, depois, eu fiquei, então, de julho de 2020 até maio de 22, acumulando com o ATA, como diretora de serviços administrativos, sem receber um centavo por isso. E foi um alto grau de estresse, porque eu tive que aprender toda a parte da área de serviços administrativos. Liguei para outros diretores dessa área, fui em outras ETECs para aprender qual era o procedimento. Liguei muito para a Bruna, da Folha de Pagamento, para entender como que era para a Ariadne da FATEC de São Carlos, sobre os VDs, qual era o procedimento. Aí eles foram me orientando e eu fui assumindo tudo. Aí também da parte de questão de prestação de contas da parte de terceirizados, da vigilância e da limpeza. Também eu que fazia. Folha de pagamento dos professores. Então... E Shirley, desculpa, a ouvidoria fez vistas à documentação que você encaminhou, mas qual irregularidade você viu nesses 50 mil? Aí, referente aos 50 mil... Ah, não vou chegar aí ainda. Aí que depois disso... Só um momento, calma, Shirley. Daniel, depois... Só um momento, Shirley. É que tem só mais 5 minutos de reunião. Tem como encaminhar um outro link, Daniel, por e-mail? Porque vai acabar.
Não, Danilo, eu acho que... Eu acho que continua. Boa pergunta. Eu, assim, tecnicamente, eu não sei se ela acaba... Ela Se ela acaba. acaba Apareceu aqui. no período Acaba. determinado. Ela acaba? Acaba. Aqui apareceu que só tem mais 5 minutos. Se você puder encaminhar Olha, um novo... Danilo, a princípio, eu achava que não. Eu vou tentar na agenda aqui alongar o tempo dela. Um Tá, momentinho só. tá. Obrigado. Desculpa, Shirley, te interromper, porque eu Não, fiquei imagina. preocupado. Tá? Posso continuar falando? Nossa senhora, meu Deus. Pode. Pode. Aí, depois disso, de setembro, 24 de setembro a fevereiro de 22, eu acumulei também a função de diretora de escola, porque o Godoy se afastou por licença saúde. Então, eu fiquei com 3 cargos. Eu ficava na unidade manhã, tarde e noite. E depois... Foi encaminhado uma atualização, acho que até às 17, tá bom? Tá, beleza. Okay. Então não vai terminar. Então não vai parar. Aí fiquei até fevereiro como diretora de escola, acumulando com cargo e também a função de diretora de serviços administrativos. Então, estava com 3 funções. E aí, ele voltou em fevereiro, então eu voltei a desempenhar a minha função do cargo ATA, que foi quando eu me empenhei para a verba. Aí, quando foi em novembro, liberou o dinheiro, 2 dias depois, me chamaram para dispensar do cargo. Recusei assinar o documento. E aí eu passei a observar os procedimentos deles. Passado mais alguns dias, eles começaram a receber empresários na escola, antes que o edital fosse lançado e divulgado no site da ETEC de Baté, que é o da verba PDDE paulista. Então, esses empresários estiveram na unidade e fizeram medições, porque aí depois o agente técnico administrativo, Ricardo Augusto Gravena, veio me falar que, a pedido do coordenador pedagógico, Plínio Gabriel João, ele acompanhou esses empresários nas medições da escola. O que eles pretendiam fazer? Trocar o piso de 3 salas de aula e do pátio, tirar esse piso e colocar concreto usinado e fazer cimento queimado. Mas eles estavam descumprindo com os princípios públicos da administração. Então, quando eu verifiquei isso, em dezembro, eu comecei a comunicar a Rebeca. Eu escrevi pelo Teams para ela, avisando que isso estava acontecendo, porque eu presenciei o Godoy com os empresários numa semana, depois, outra semana, vi com o Plínio, e depois o Ricardo também veio falar que também viu e que também acompanhou. E aí Shirley, essas pessoas que estavam na unidade antecipadamente foram as que venceram a licitação? Seriam a que ia vencer. Não venceu porque eu falei com a Rebeca, falei para ela qual o procedimento para eu cancelar o edital. Aí ela falou: você vai fazer o cancelamento do edital, porque eles estão descumprindo com os princípios públicos da administração, porque eles receberam os empresários antes, passaram as informações antes. Né? Isso não pode, né? É contra a lei. Eu já tinha assistido várias vezes a prestação de contas, e a Rebeca e outros funcionários da administração central, eles falam bastante no início sobre o cumprimento dos princípios públicos da administração no processo de licitação, e lá na unidade 263 não estava sendo cumprido, então eu fui avisando ela pelo Teams, depois eu liguei para ela para explicar melhor para ela por telefone, conversei também com ela por telefone, e aí ela falou: então vai fazer o cancelamento do edital, e esse cancelamento está publicado no site da ETEC de Baté, até hoje, que eu vi lá, que eu fiz essa publicação. Você saberia citar o nome dessa empresa? O nome da empresa é da Elida Góes, que inclusive ela é nossa ex-aluna. Ah, tá. E também... Desculpa, eu não ouvi o nome da empresa. Por favor, você pode repetir? Empresa, se eu não me engano, acho que é Góes e Gomes, Elida Góes. Góes e Gomes, ok. Isso, se eu não me engano, o nome da empresa, que eu não recordo o nome da empresa, mas eu sei o nome da empresária, que é Elida Góes, que era junto com o seu esposo,
e ela e o marido estiveram na empresa, na escola, fazendo essas medições, antes do lançamento do edital no site. E aí, depois, eles chegaram à documentação, quando veio a documentação da licitação, veio a documentação dela, da empresa dela, participando da licitação. Mas só que, nesse momento, ela, além de ser ex-aluna da ETEC, ela era atual membro do conselho de escola da ETEC. Então, jamais ela poderia participar da licitação. Sim, sim. Então, fazia parte da PM também? Ela faz parte, ela é membro do conselho de escola. Digamos assim, Shirley, você que esteve bom tempo aí na gestão da ETEC de Baté, você percebe uma perspectiva assim de alinhamento entre o Godoy e o Plínio nessas ações? Por que que eu pergunto isso? Porque atualmente o Plínio é o diretor pro tempore. E, Sim. tecnicamente, os pedidos do Danilo, a partir de agora, serão conduzidos por ele. Você vê essa proximidade entre os dois? Sim, eles são muito amigos, um frequenta a casa do outro, eles estão sempre juntos, e há, assim, esse alinhamento, porque o Godoy nomeou o Plínio como coordenador pedagógico, e a partir daí, os dois que estavam comandando a unidade de ensino, na parte de Era você, da escola, dessa parte da verba de DMPP, contratação de empresas, eles estão sempre juntos, sempre estiveram juntos. Era para ser você a diretora, né, Shirley? Era você para a Tempória. Sim, era meu nome no sistema. Uhum. E aí, aí, em janeiro, eu estava de férias. Então, o que eles fizeram? Eles deram baixa no meu cargo, sem eu assinar qualquer documento. Uhum. E aí, ele colocou o nome do Plínio no sistema de direção. O que eu vejo hoje é porque, assim, com essa pergunta do Daniel, é porque, assim, o Plínio, sim, de fato, ele é alinhado ao Godoy. Eu acho que, não sei, é uma impressão minha, mas talvez ele tenha colocado o Plínio para continuar, assim, utilizando a máquina pública, sabe? Para responder de acordo com as vontades e responder os anseios dele nos documentos, né? Porque daí seria o Plínio diretor. Assim, se fosse você diretora hoje, atualmente, jamais, assim, já não estaria nessa situação ali, né? Exato. Shirley, uma pergunta. Assim, não sei se tecnicamente ou alguma informação que tenha chegado ao seu conhecimento, você sabe descrever o motivo da saída do professor Godoy da direção da ETEC de Baté? Um motivo? Bom, eu acredito agora, porque o que eu ouvi falar pelos servidores administrativos, que acho que o pessoal, acho que da administração central, acho que solicitou o relatório, o prontuário dele, e que nesse prontuário encontraram uma irregularidade de férias, que parece que recebeu férias um determinado ano, acho que da gestão do Robson, mais que 30 dias. E aí que ele ia sofrer uma penalidade por isso, e até eu nem sei se já foi publicado ou não, que eu não estou acompanhando isso. Mas que eu, pelo que foi falado. Posso continuar? E fora a supervisão ia nomear o Godoy em julho, no começo de julho, pelo que eu estava vendo, que eles iam nomear o Godoy para assumir o cargo no lugar do professor Virgílio. E depois... Qual que era a função do Virgílio? Ele cuida, acho que de verbas, acho que da PDD Federal, se eu não me engano. Prestação de contas, dessa parte, se eu não me engano, era a função dele. E eles estavam já até montando uma sala, falando que ia ter uma unidade aqui da supervisão aqui na ETEC de Baté, e que o Godoy ia ficar nessa sala, que ele ia continuar trabalhando aqui, mas como supervisor. Só que o que aconteceu? No dia 4 de julho, agora de 2023, eu mandei um e-mail para a ouvidoria, para o gabinete, para a supervisão, Copans, que... Acho que você recebeu o nosso retorno, né? Recebi. Que que eles vêm excluindo chamadas. Como eu estou em sala de aula, o primeiro procedimento que eu realizo em sala de aula é a chamada. E, esporadicamente, eles excluem de algum componente e aí manda mensagem, você pode fazer a chamada de tal componente
de tal dia, por favor? Aí eu vou lá e faço. Você um pouquinho mais direto. Você acha que essa exclusão foi algum tipo de represália às questões aí da prestação de contas? Sim, foi. Tenho certeza. Eu posso falar uma coisa? Porque agora eles fizeram essa exclusão, só que eu fiz um print. Em junho, dia 15 de junho, eu fiz um print do sistema SIGA. E dia 2 de junho eu faltei e fui numa consulta médica, eu tenho atestado. Mas eles excluíram do dia 1º de junho de 2023. E esse dia não aparece no sistema, eu não estava devendo, porque eu não estava devendo chamada. E ele fez essa cobrança no dia 4 de julho de 23. Foi aí onde que eu montei esse e-mail que eu enviei para vocês relatando sobre a história do PDDE, porque eu venho sofrendo perseguição, tá caracterizando perseguição. Sim, tá sim. Não, Shirley, só eu falo isso, assim, igual eu te contei. Não, era uma das coisas que eu ia te perguntar, Shirley. Se você já estava sofrendo essa represália, você participando dessa reunião e trazendo esses relatos, você tem o receio de que isso aumente e que prejudique o seu ambiente de trabalho? Não, sim, eu já venho em tratamento de crise de ansiedade por dessas questões. Tem dia que eu fico com pânico, com dor no corpo, um alto grau de estresse, desenvolveu fibromialgia de tanto nervoso que eu passei. E digamos assim, até pela Lei Geral de Proteção de Dados, caso a ouvidoria, digamos assim, encaminhe esse contexto para frente, você autoriza a divulgação dos seus dados nominais? Sim, autorizo. Só tem uma coisa, Daniel, só uma coisa, Shirley. Eu acho, sinceramente, que o que a Shirley está falando aqui são fatos graves, Shirley. São fatos graves que você está narrando aqui. Assim, eu acho que eu imagino que a autarquia deveria ter maior cuidado, Daniel, com relação à proteção da Shirley no ambiente de trabalho. É apenas isso. Assim, de salvaguardar a saúde mental dela lá dentro. Porque, eu não duvido que ela vai sofrer muita perseguição, assim, a partir do momento que eles souberem que a Shirley teve uma reunião comigo, com você, eles vão perseguir mais ela ainda. Porque, assim, essa questão de exclusão... Ele já tentou agora nesse SIC que você fez, que ele insistia que eu tinha que responder o SIC, foi replicando e-mail, e eu até liguei para a Cláudia para explicar todo esse relato que eu fiz agora sobre a verba, também conversei com a Cláudia por telefone, porque é perseguição, ele quer queria que eu fosse lá digitalizar as atas dessa reunião, que eu fiz 2 reuniões sobre a verba do PDDE, prestação de contas, detalhadamente para os membros da comissão, porque dia 15 de dezembro eu fiz o cancelamento do edital no site, conforme a orientação da Rebeca. E aí eu peguei a assinatura da diretora financeira e a minha e publicamos o cancelamento. Então, nesse dia 15, eles surtaram, eles ficaram muito nervosos, alterados, e aí ele tentou, o Godoy, o Plínio, a Tatiane, que é diretora de serviços administrativos, a Andréia Meneghelli, que é coordenadora pedagógica, o Luiz Meneghelli, coordenador pedagógico, eles assinaram o documento tentando me convocar para uma reunião extraordinária para o dia seguinte, só com eles, com base no estatuto que eles queriam uma reunião extraordinária sobre a verba do PDDE, porque eu havia enviado um e-mail para a Rebeca, relatando a situação que foi cancelada por descumprimentos dos princípios públicos da administração, com cópia para o Godoy, e falei para o Godoy, eu já informei a Rebeca, a administração central, de tudo o que aconteceu aqui, dos procedimentos errados que vocês fizeram, você e o Plínio recebendo os empresários, e aí eles tentaram me desestabilizar. Eu fiquei muito nervosa, eu tenho esse documento digitalizado com a assinatura deles, tem o nome, acho que até do coordenador do Fábio, que fez parte da comissão, mas não, ele no dia, acho que ele não estava lá, então não está assinado, mas tem o nome dele lá, no documento. Então, eles queriam fazer uma reunião comigo, só eu e eles. Eu falei, e o restante dos membros? Porque tinha a diretora acadêmica, que era a secretária Priscila, que estava no dia na unidade. Eu falei, e a Priscila não vai participar da reunião? Shirley, você pode encaminhar esse documento no e-mail da ouvidoria, por gentileza? Sim, eu vou encaminhar todos os documentos para você, que você vai comprovar o que eu estou falando. E aí, no dia 16... Uma coisa, Shirley.
Só um momento. Isso daí que eles quiseram fazer com você foi tipo aquele esquema que eles quiseram fazer, que tentaram fazer, não, que fizeram com o Géser, né? Aquela reunião de cavalheiros. Foi a mesma coisa, eu tô lembrando disso. Foi a mesma coisa, exatamente. A mesma coisa. O que aconteceu com o Géser, eu li o processo dele, cada palavra escrita naquele processo é real. Fizeram aquilo com ele, é verdadeiro. E aí eles estão tentando fazer comigo, para desestabilizar. Sim. Mas eu fiquei tão nervosa que eu tive que ir para a Unimed, fui medicada, eu falei essa situação para a médica, no dia 16 de dezembro, e aí eu tomei um calmante na veia, ela falou assim, não, você não vai trabalhar e você vai ficar de atestado. E aí eu não trabalhei no dia 16 de dezembro, tem atestado, inclusive está digitalizado junto com esse documento da convocação extraordinária, e aí na segunda-feira eu retornei, no dia 20. Aí eu falei, quem é a diretora executiva da PM sou eu, e quem vai convocar a PM sou eu, e vai participar todos os membros. Todos os membros têm que saber o que acontece com o dinheiro da PM. Isso aqui é público, o órgão é público, a escola é pública, e todo mundo tem que saber. Não é só algumas pessoas. Então, eu fiz essa convocação no dia 20 de dezembro, convocando todos os membros para o dia 26 de dezembro. Nem todos compareceram, mas teve mães de aluno que compareceram, inclusive a diretora financeira também compareceu na reunião, na primeira, e na segunda, a mãe que estava na primeira também compareceu na segunda, que aí eles não contentes, eles quiseram que eu fizesse outra reunião dia 12 de abril, de agora de 23. Falei, mas já encerrou, eu já prestei conta de tudo, vai encerrar dia 3 de maio e eu não vou continuar. Eu vou sair. E a diretora financeira também falou que ia sair, e essas mães também falaram que não iam continuar, que diante do que elas presenciaram, que elas também não continuariam. Shirley, diante aí da eventualidade aí dessa do aumento aí dessa represália, desde já a ouvidoria já mantém o canal de comunicação aberto com você. Qualquer coisa que você receba ou qualquer coisa que você se sinta intimidada, por favor, remeta para a ouvidoria, para que a gente possa analisar e poder criar documentação probatória para tentar organizar qualquer providência sequente. Sim, vou encaminhar. E agora, essa semana, foi a solicitação de atas da PM do Danilo. E aí, como eu não estou mais na gestão, eu respondi que, conforme eu já tinha sido dispensada do cargo, que eu não ia fazer essa digitalização dos documentos. E aí ele vai produzindo e-mails para me intimidar. Sim, sim. E foram vários e-mails, acho que 3 ou 4. E aí eu falei, aí eu peguei e liguei para a Cláudia, relatando a situação. Falei, porque isso é perseguição, eles excluem chamadas. Só uma coisa, esses documentos estão onde? Estão na escola, não estão lá dentro? Estão na escola. E eu entreguei o arquivo físico para o professor Hélio, que assumiu meu cargo de Relações Institucionais. Eu mostrei para ele em abril esse arquivo físico e entreguei tudo para ele, a documentação da PM, do PDDE, mostrei tudo onde estava arquivado. E eles ficam insistindo que eu que tinha que ir lá digitalizar esses documentos. Eu falei, eu não vou, porque eu não estou mais na gestão. Sim, o Daniel, aqui, do que eu fiz aqui, falta só um pedacinho só para terminar, porque assim, eu falei só do primeiro expediente, mas vocês estão vendo minha tela ainda, né? Sim. Tá, é o que acontece. Então, ó, terminou aquele expediente lá, o 103, depois foi para onde? Para um 327. Esse daqui ele se deu no gabinete da superintendência. Shirley, você está vendo aqui o assunto do e-mail, protocolo 103, faltou um 7 aqui, tá? É 7011-2018, tá? O DIR 23, que é o relatório final da comissão, mas a gente sabe que não é, certo? Assim, eu não vou nem perguntar, porque assim, vocês nunca tiveram ideia de que isso foi levado para frente. Você concorda? A comissão. Sim, a comissão não sabia que continuava, porque naquele relatório que eu falei com você das 76 páginas, tem um despacho da professora Laura Laganá falando que estava encerrado, que ia ser arquivado. Mas é porque vocês não tinham, mas elas daí foi depois que vocês fizeram outra coisa, sabe? Por isso, assim, tem que ver, por isso que eu estou mostrando para você os 3 processos, porque ele continuou posteriormente, em 2019, isso. Tá? Mas daí, então, a gente não tinha, eu não tinha conhecimento. Né? Daí o que acontece? Mas nesse daqui foi para a Laura, o que acontece? Tá também esse ofício de 24, porque assim, só para deixar claro,
no ofício DIR 24, ele foi feito no dia 31 de julho, onde o Godoy ele encaminhou o relatório final da comissão, que, como já expliquei, que eu sei já que não foi feito pela comissão, mas ele diz que é o relatório final da comissão, através do ofício DIR 23. E ele pede a minha punição diante do que foi verificado. Quem ia verificar isso? A comissão. Você concorda? Então, assim, não faz, assim, eu acredito que não faz nem sentido eu perguntar se vocês sabiam que o Godoy, lá em 2018, tinha pedido que eu fosse punido diante do relatório final da comissão, que ele tinha feito. Vocês não sabiam. Danilo, deixa eu só tentar fazer uma observação para contribuir. Quando o diretor, digamos assim, ele pede alguma responsabilização, quando a comissão, digamos assim, interpreta que é passivo de alguma responsabilização, quem acaba analisando isso de fato a unidade processante tem um crivo técnico e jurídico em cima dessa solicitação. Mas quem apura e indica as responsabilidades pelo REDESP 10 é a comissão de apuração. Ele não que seja aquilo. Não estou falando que seja isso. Ok. No final, ali na ponta, quem vai acabar decidindo isso Sim, o gabinete. Sim, eu sei disso, eu sei. Mas, assim, aqui pelo artigo 10 do REDESP, só um momento, artigo 10 do REDESP, apuração deverá ser concluído em relatório final que contém a descrição precisa dos condutos, a imputação da autoria, a indicação de participação, a explicitação das normas e regras desrespeitadas. Então, assim, quem fez daí, de certa forma... A citação da suposta conduta inadequada, ok. Isso, entendeu? Assim, para que a autarquia tomasse as medidas cabíveis. Foi isso que ele fez. Ok, tá? ok. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando que foi a comissão, ele fez... Assim, foi indicado isso pelo quem? Assim, supostamente, quem fez isso daí foi quem? A comissão de apuração. Mas a gente agora já sabe que não foi a comissão, foi o diretor. Ok? Então, o que acontece? Shirley, só para constar, esse ofício, ele é o assunto do seu processo. O ofício... 24. Que eu nem tinha conhecimento, que eu fiquei com conhecimento agora. Daniel, eu acho... Tá ficando claro para você, Daniel, o que aconteceu, né? Eu acho. Eu acho que tá, né? O que acontece? Daí, Shirley, mas tem mais. Daí, o Godoy... aliás, isso daqui foi... Nesse processo que estava lá no gabinete da superintendência, o senhor Hélio Bolzani, ele falou que a ITEC de Baté, em resposta ao e-mail de 14/2, encaminhou ofício DIR 23, né, o relatório final, declarando os trabalhos executados pela comissão. Declarando, né? E a unidade processante também declarou que tudo isso que eles estão narrando aqui, assédio moral, constrangimento, falta de urbanidade, ser instável emocionalmente, estaria tudo registrado no protocolo seu, 103/7011. Que nós não apuramos isso, porque nós, agora, somente em 2021, que nós colocamos que não há indícios, porque a comissão não tinha capacidade para fazer isso. Não, porque assim, declarar esse documento público que está aí, o memorando 38, significa fornecer informações claras, precisas e completas sobre determinado assunto. Então, o Godoy, ele respondeu alguma coisa ali de forma clara, eu não tenho acesso a esse e-mail que ele encaminhou, tá? Para São Paulo, todos os trabalhos da comissão foram expostos ali pela comissão, né? E você já respondeu, né? Tudo ficou aos cuidados do diretor. Enfim, mas aí, por fim, tem isso daqui, né? Que é o último, que é o sancionatório. Vocês não sabiam que... É até besta eu perguntar isso, né? Mas, assim, tá bem óbvio para mim que a comissão nunca soube que, a partir daquilo, foi instaurado um processo para me punir, né? Aqui, olha... Isso, nós nunca tivemos... Em 2019. Em 2019. Daí, o que acontece? Ó, só para ver aqui, Shirley, porque o Godoy, ele alterou a natureza do processo sancionatório, mas na folha líder tem esse código aqui. E esse código, ele deixa bem claro. Só é utilizado após a apuração dos fatos, portanto, conhecidas a infração e a autoria. E a função seria aplicar a pena cabível ao caso concreto. O que foi que aconteceu? Tá aqui a autuação realizada no dia 26 de fevereiro de 2019,
Mas daí, de forma surpreendente, curiosa, e assim, eu sei, inclusive o modus operandi, eu conheço esse modus operandi do Godoy, porque em ano anterior, ele me fez assinar um documento com data... Como fala? Com data... Retroativa. Ele já me fez fazer isso num processo e colocar esse documento na justiça. A mesma coisa que ele fez eu fazer num documento, ele fez assim, tipo assim, aquela coisa, de certa forma, assim, não... Daniel, só para deixar claro, essa questão aí de eu ter feito essa retroatividade de datas que eu presenciei e participei, entendeu? Foi no processo do mandato de segurança da professora Jaqueline, que eu tinha pedido para que fosse apurado determinadas condutas da professora na unidade escolar. Daí ela pegou, eles fizeram, olha, Danilo, você tem que pegar, você não pode fazer isso, porque a professora vai fazer isso. Daí sim, a gravação ficou muito ruim na época, tá? Ficou muito ruim, não dá para entender direito, mas eu tenho um documento aqui com a letra do Godoy, onde eles me orientaram entre aspas, ali, né, a alterar a data e colocar um documento na justiça, retirando, falando que eu não queria mais que fosse apurado nada. Assim, eu cheguei a acreditar por muito tempo que eu tinha cometido um crime, alterando essa data e colocando esse documento na justiça. Acontece que eu tive que entender que a partir daquele momento que eu renunciei ao meu direito de fazer uma representação. Foi isso que eu fiz. Tá? Então, mas a mesma coisa que eles fizeram ali, que eu presenciei, eles alterando o protocolo, eles alterando o documento, eles fizeram... Essa portaria, o 44, é a mesma coisa. Por quê? Eu pedi no dia 4 de janeiro de 2020 o relatório da comissão sua, Shirley. O que ele fez? Sim, de forma curiosa, algo que não tem nada anterior. Olha, Danilo, eu fiz uma portaria ontem, dia 3 de janeiro, não tem nenhuma punição, agora a gente vai fazer uma nova apuração. Mas o que acontece? Agora que vem a coisa mais interessante, Shirley. Assim, não sei se vai ficar claro, mas aí tá aí o negócio da autuação que foi feito pelo Robson. O Robson falou que ele autuou o expediente que já havia sido aberto. Na época, qual o único expediente que já havia sido aberto? Que eu conheço, pelo menos, a não ser que tenha outro. É o seu. Né? Ele fala que os fatos narrados e materializados pelas denúncias oitivas, que está tudo lá no seu processo, né? Teriam ocorrido há mais de 2 anos. E está aqui, ó, na condição de diretor, me cabia solicitar a autuação do expediente. O que aconteceu? O mais interessante o Robson fez um relatório final. Mas ele fez um relatório final agora do quê? Porque nesse processo que ele fez a apuração dele, né, apuração assim, forjada, né, porque assim, o Robson e o Godoy, eles entraram em conluio para esconder os trabalhos da comissão, que não foram realizados pela comissão, para mim é muito claro isso, que foram realizados por ele, eles entraram em conluio para esconder, para que eu não pudesse buscar os meus direitos judicialmente. Entendeu? Daí, o que acontece? Até hoje, a autarquia, Daniel, se nega a me entregar quais foram os documentos que o Robson apurou, porque esse documento 51899, ele está incompleto. Não tem ali as denúncias, não tem oitivas, não tem nada. Agora, qual que é o problema? O problema é, assim, tudo indica, Shirley, que o Robson já havia feito o relatório final em 2020 dos seus trabalhos que supostamente não haviam sido finalizados, mas a gente sabe que já tinha. Ok? Então, okay. O seu relatório não seria o segundo, seria o terceiro. Porque o Robson fez. Ele tirou você da comissão e colocou o Robson aqui, no lugar. Para fingir um relatório final aqui, olha, não tem pé nem sentido. Esse relatório, em cumprimento, procedidos trabalho de apuração preliminar mediante constatação de denúncia de conduta irregular. Eu quero saber, denúncia do quê? Entendeu? O que foi que eu fiz? Então, assim, foi o que ele fez aí, se você vê o documento, esse último documento, o 51899, ele não tem nada. Ele não tem nada. Foi totalmente uma forma de esconder tudo que o Godoy... Assim, os crimes... Assim, eu posso falar, assim, com propriedade, assim, os crimes praticados pelo diretor da unidade escolar, que a todo momento ele utilizou documentos públicos, assim, pensando que a admissão pública é o quintal da casa dele. Entendeu? É bem isso, assim, que ele pode fazer o que quer e o que desquer, que não tem regras e que não tem leis no Brasil. É isso que ele pensou, tá? Mas, enfim, tá aqui... Aquela pergunta que fica, né? É que você já acabou falando, né? O que aconteceu aí. Mas é o seguinte, todo mundo tem direito à verdade, Daniel. E, assim, e o servidor, assim, mais uma vez, assim, eu admiro
sinceramente, eu admiro, assim, não consegui dormir essa noite, tá? Não consegui dormir, a sua coragem, tá? Em estar falando tudo isso, tá? Assim, perante a ouvidoria, você sabe que tá, foi gravado tudo isso daí, assim, e daí, assim, você fazendo isso, você demonstrou, assim, total integridade, assim, e ética, sabe? Assim, denunciando isso, o que aconteceu. Assim, não vejo, já deixo mais uma vez claro, Daniel, eu não vejo que a comissão tenha feito algo errado de forma intencional. Houve total falta de orientação, mas essa falta de orientação foi intencional por parte do diretor da unidade. Em nenhum momento ele queria que a comissão fizesse nada, porque quem queria conduzir os trabalhos era ele. Ele utilizou o nome da comissão apenas para fins persecutórios contra mim. Porque isso daqui é o modus operandi que ele teve, Shirley. Porque, assim, as ofensas que ele praticou, em cima de mim, assim, foi sem limites. Assim, só uma pergunta, Shirley, qual foi a imagem que você teve de mim na escola com tudo isso? Qual foi a imagem que eles passaram de mim? Desculpa perguntar isso, mas... Assim... A imagem do Danilo aqui ficou, assim, totalmente distorcida, porque após o fato, segundo esse fato ocorrido, depois o Danilo não veio mais na escola, porque depois ele se afastou. Então, o que ficou? A imagem do Danilo ficou denegrida. E quando a gente recebia um e-mail do Danilo, porque o Godoy falava assim, o Danilo não para de pedir coisa, o Danilo está perseguindo, está nos perseguindo, e pede documento, e digitaliza documento. Foi, sim, muito estressante para nós. Então, quando a gente recebia um e-mail do Danilo, porque a gente não sabia de fato o que havia acontecido, porque nós nunca conversamos. Sim. Nunca mais nos vimos. Não, então, sim. era a fala dele. Ele falou assim, o Danilo está perseguindo, ele não para de solicitar documento. Então, e aí quando o Danilo enviava e-mails individuais para os membros da comissão, a gente ficava em pânico. Eu imagino. Nós ficamos totalmente em pânico. A autoestima completamente destruída. Não, acabou, mas assim, foi muito um alto grau de estresse nesse período. Não só para mas a vocês, gente não sabia também que estava sendo, como que estava sendo conduzido os pontos. Mas agora, analisando hoje os procedimentos, está completamente diferente do que foi conduzido no caso da Jordane e do Silvio, porque lá houve-se as partes. O Danilo não foi ouvido em momento algum, não tem a fala do Danilo no processo, não tem o relato dele. E depois houve também outro processo. Houve um outro processo assim, administrativo. Digamos assim, Shirley e Danilo, para que nós entremos num consenso aqui. Quando eu iniciei o diálogo com o Danilo, eu acabei comentando com ele que nessa fase, depois de todo esse litígio, a ouvidoria precisava aí de fatos novos, com materialidade, para poder seguir com alguma questão interna. Então, assim, Daniel? Então eu acredito que os fatos novos que foram trazidos aqui nessa reunião é que você, Shirley, como presidente da comissão sindicante, em nenhum momento teve orientação para a condução dos procedimentos apuratórios, não realizou nenhuma oitiva, e durante essa evolução documental, não redigiu ou não fez a análise de oitivas ou qualquer expediente posterior para a produção de algum relatório final em desfavor do Danilo. Isso. Eu não fiz nada em nenhum momento. Não produzi, não ouvi nenhuma, não, as oitivas, não fui eu que fiz, nem a comissão, nem os membros da comissão. E digamos assim, como o Danilo comentou por várias vezes, e na presunção de boa-fé, você afirma que a competência da comissão sindicante ela foi esvaziada pelo diretor da unidade escolar para deliberar aí até sobre um conflito de interesses. Sim, ficou claro isso, porque a todo momento foi ele que produziu todos os documentos, não tem assinatura dos membros da comissão, conforme nós no processo anterior tinha.
Então... E também, após isso, houve um outro procedimento administrativo, e aí foi outro modelo completamente diferente, no caso entre Maria Aldenilza Gonçalves e Silvio Roberto Vick. Ok. É outro procedimento também que ocorreu. Danilo, e digamos assim, com esses fatos novos, a gente chega num consenso que esses são os fatos novos, que temos aqui a materialidade da palavra de uma servidora pública que esteve vinculada à gestão escolar e que atesta em fé pública esses acontecimentos, e diante disso, o que você espera da ouvidoria, Danilo? Desculpa. Danilo, fique tranquilo, Danilo, no seu melhor momento. Daniel, a única coisa que eu quero é a verdade. Entendeu? Eu não aguento mais isso. Não aguento mais isso. Eu não aguento mais tanto documento mentiroso, tanto documento falso. Sabe? O Godoy, ele abusou, esse homem não presta. Entendeu? Ele só fez isso para me perseguir. Ele tava me perseguindo naquela porra daquela unidade escolar. Só eu sei o que eu passei com aquele homem lá, sabe? Danilo, fique muito tranquilo, a ouvidoria respeita o tratado como louco, Daniel, respeita o Danilo como ser humano e tem aí a consciência das questões. Eu gostaria de deixar entendido uma coisa aqui para ambos. Primeiro, Shirley, se você tiver alguma sensação de vitimização ou algo que te deixe desconfortável, por favor, comunique isso com brevidade à ouvidoria. Danilo, nós vamos analisar aí toda esse relato, todas essas questões. Você já conhece o meu jeito de trabalhar. Eu anotei todas essas questões. A gente vai analisar. Só uma coisa, a única coisa que eu peço nesse momento é respeito da senhora superintendente. Porque ela não teve respeito, que ela não teve até o momento comigo. E os próximos passos, você já tem ciência, a ouvidoria comunica a você, assim que começar a ter uma organização dessas ideias, porque são muitas ideias, muitas informações, e elas precisam ser organizadas assim de uma maneira coerente e com vinculação jurídica. Você conhece o trabalho aqui da instituição. Porque assim, eu fico horrorizado, Daniel, agora com como vai proceder a Procuradoria-Geral do Estado no meu processo. Entendeu? Que sempre acreditou nos documentos que o Godoy está lá, porque eu estou sendo acusado, Shirley. Você falou da Procuradoria, Danilo, desculpe te interromper. Você é um cidadão bem informado, você já deve ter visualizado que o novo controlador do Estado é o Wagner, e ele foi o antigo controlador-geral da União. O novo ouvidor-geral do Estado, ele foi o antigo ouvidor-geral da União. Ambos, eu sempre acompanho o trabalho deles, e ambos têm uma perspectiva muito inclinada ao cidadão. Então, talvez você já tenha percebido isso. Já percebi isso. Assim, inclusive, eu percebi, Daniel, só um momento. Eu percebi até uma mudança institucional nesses últimos dias. Entendeu? Percebi. Tá? Deu para sentir assim, que houve uma mudança institucional com relação às minhas demandas. Se deve a isso também. Entendi. Eu fico muito feliz, assim, Shirley. Mas com relação ao processo judicial, Daniel, eu acho que isso que a Shirley está falando, isso que a Shirley falou, tem que ser encaminhado para a procuradora que está acompanhando o caso na Justiça Trabalhista, entendeu? Assim, por respeito à Procuradoria-Geral do Estado, para que o Estado não litigue de má fé nisso. Porque se o Estado continuar da forma que está ali, utilizando aqueles documentos falsos e manipulados do Godoy, pode configurar litigância de má-fé por parte do Estado, pode ocasionar dano ao erário público. Entendeu? Então,
assim, só para deixar claro, a Shirley já sabe, a minha advogada, Daniel, é a doutora Rosicléia, ela só está esperando, já está tudo certo para ela pegar o AB dela, já deu entrada, era para sair faz 2 semanas, mas está enrolando um pouquinho. Mas se precisar de ter alguma reunião da Procuradoria-Geral do Estado com a minha advogada também, ela está à disposição, ela pediu para informar, tá? Porque assim, para tentar, porque assim, isso que eu pedi, Shirley, assim, essa conversa, porque assim, o juiz falou para a gente tentar uma solução, porque assim, estender isso judicialmente ali, assim, qualquer um pira, qualquer um vai pirar. A minha cabeça não aguenta, acho que a sua não aguenta, e de ninguém vai aguentar, porque vai começar a vir mais solicitação, que é um direito meu, entendeu? Agora, o Daniel, e só uma coisa, agora que, por muitas vezes, o centro, a autarquia, ela falou assim, olha, você está abusando do direito de acesso à informação. Assim, você entendeu? Acho que deu para entender hoje por quais motivos eu fiz tantas solicitações. Agora ficou claro. Porque em nenhum momento... eu não tinha esse conhecimento que ele tinha produzido os documentos, que estava conduzindo documentos para te prejudicar. Mas sua imagem aqui ficou denegrida, sim, porque quando se falava em nome de Danilo Antônio Amaral, o pessoal, tanto aluno, pais de alunos, professores, ficava em pânico. Mas assim, quando chegava alguma solicitação via SIC. Mas aí depois a sua insistência no SIC, às vezes repetidamente, qual foi o motivo da apuração? A apuração, a portaria, a princípio, o que eles nos passaram é que era para investigar uma desavença entre professor Ademir e professor Danilo. Só que aí depois a gente observa nos documentos que não foi isso, porque pelo áudio, que nunca foi falado para nós, para a comissão, e nem apresentado, que existia um áudio, uma gravação do dia. E eu escutei o áudio esses dias, que eu tive conhecimento, e o Danilo não está alterado, como eles pintaram a imagem dele, que ele estava muito agressivo, alterado. No áudio não apresenta isso. Sim, Shirley, só uma questão assim, porque assim, a imagem que eu senti que eles passaram de mim, que eu sinto, que eu percebi, assim, porque quando eu fui na escola, Daniel, você lembra que você agendou para eu ir lá na escola dar vista do meu prontuário, né? E assim, e o diretor colocou coincidentemente no mesmo horário que teve uma reunião do ataque de Suzano, tá? Enfim, assim, quando eu saí da escola aquele dia, Daniel, eu senti na minha alma os pais olhando torto para mim. Entendeu? Assim, a imagem que eu vejo que eles passaram de mim foi de bandido, foi de esquizofrênico, foi de louco, foi que eu era uma pessoa desequilibrada. Danilo, nós estamos diante de um novo momento hoje, com novos fatos e novas materialidades. Uhum. Eu acho que a reunião ela foi muito intensa para todos. E eu só gostaria de reforçar, Shirley, qualquer situação, a ouvidoria está à disposição. E Danilo, a gente vai observar essas informações, vai analisar. Deus, né? Não, Deus que a autarquia vai fazer agora, né? E você sabe que a ouvidoria, assim que organizar alguma questão, você será informado com certeza, tá? Bem, obrigado. Daniel, só uma coisa. Depois da reunião, você pode me encaminhar o link da o link da gravação, por favor? Se puder encaminhar para a Shirley também, é importante, eu acho, para ela ter acesso. Tudo bem. Pode ser na segunda-feira? Pode, sem problema. Ok. Sem problema. Combinado, tá? Então. Sem problemas. Ok. Os documentos relacionados às reuniões do PDD, eu posso te encaminhar naquele e-mail @ouvidoria. Isso, por favor. ouvidoria@cps, isso, né? Isso, correto. Antes de mais nada, eu agradeço a sua participação e obrigado pelo seu tempo e pelo tempo do Danilo também. Obrigado a todos. Obrigado. Abraço. Tchau. Tchau. Bom fim de semana. Tchau. Obrigado para vocês também. Tchau.